Olá pessoal, eu sou o jornalista Willamis Júnior. Sejam bem-vindos ao Pod News de hoje. Se inscrevam no canal, comentem, deixem o like, compartilhem com amigos, familiares, conhecidos esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas. Quero que vocês possam repassar o meu trabalho e se vocês puderem fazer isso, eu terei enorme gratidão. Muito bem, hoje vamos comentar sobre diversos assuntos. Vamos falar sobre o lockdown que se aproxima de João Pessoa, sobre a lotação no comércio em Campina Grande. E vamos começar o Pod News de hoje, porque é o seguinte: um decreto de isolamento social que será publicado no Diário Oficial do Estado determina a radicalização da quarentena com restrições ainda mais drásticas. A informação anunciada com exclusividade no programa Arapuã Verdade desta sexta-feira anuncia que de 4 a 14 de junho haverá o lockdown na região metropolitana de João Pessoa. A decisão foi tomada após uma segunda rodada de reunião entre o governador João Azevedo e os prefeitos das cidades da região metropolitana de João Pessoa. Eles debateram as novas medidas de isolamento social para restringir e diminuir o contágio pelo novo coronavírus. Serão instaladas barreiras entre bairros e municípios para desestimular a circulação da população. Muito bem, e já vemos que isso já começou muito antes do decreto, porque o bairro de Mangabeira, em João Pessoa, já tem uma barreira e estão fazendo testes lá, testes de Covid-19. Eles detectam a temperatura da pessoa e fazem o exame. Se a pessoa apresentar uma temperatura alta, se estiver com algo que indique, algum indicativo do novo coronavírus, eles podem fazer o exame, e a orientação é de ficar em casa para sintomas leves, e para sintomas mais pesados, a orientação é de ir até uma UPA, ir até algum local para ser atendido. Então, pessoal, essa radicalização da quarentena tem o objetivo de fazer com que a reabertura do comércio aconteça mais rápido. Mas existe um problema nela. Não tem ônibus, só tem aplicativos como Uber, 99 e etc. E existem trabalhadores que dependem do ônibus, que não tem veículo próprio, para ir ao trabalho. Por exemplo, alguém que trabalha numa farmácia, numa padaria, que trabalha no mercadinho. Essas pessoas trabalham em serviços essenciais. E aí, como elas vão conseguir contribuir com a sociedade nesse momento de pandemia sem a ajuda do governo? Pelo contrário, o governo está fazendo isso com uma boa intenção, mas acaba que isso piora mesmo a vida de muitos trabalhadores. Essa intensificação dá para entender, eu entendo, eu apoio que essa quarentena seja fiscalizada com mais rigor, que a quarentena seja sempre tomada por decisões pautadas pelas autoridades. Tem que ser dessa forma, porque o brasileiro, ele tem um pensamento individual, ele tem um pensamento em que, se ele não vê consequências graves perto dele, se ele não vê um familiar dele na situação de risco, se ele não tem que pagar alguma multa, se ele não vê alguma mobilização, o brasileiro não tá nem aí. E aí muitos bairros estavam com bares. Mangabeira mesmo é um bairro que estava com o comércio cheio. Eu estava transitando de carro para passar em um mercadinho, o Bem Mais de Mangabeira,
E vi pessoas sem máscara. Isso é um absurdo. Por mais que conscientize, muitas pessoas não respeitam. Existem inclusive relatos de pessoas que afirmam que tem bares abertos de forma clandestina para apenas pessoas que são amigas e etc. Isso é muito errado. Eu entendo o lado do trabalhador, entendo o lado do empresário, mas não podemos arriscar a vida de algumas pessoas por causa de dinheiro. Então, esse é o meu posicionamento. E muito bem, vamos ver a próxima notícia do Pod News de hoje. Porque é o seguinte: o que aconteceu aqui na Paraíba, na verdade em Campina Grande, não é? Vamos receber aqui a notícia de Campina Grande, que foi com o anúncio do fechamento do comércio por 5 dias em Campina Grande. Os campinenses lotaram os supermercados e feiras nesta sexta-feira, véspera de feriadão. Anunciado pela Prefeitura de Campina Grande para tentar barrar o crescimento de casos de Covid-19, que já registrou 1.180 casos confirmados e 28 mortos. Na contagem da Secretaria de Saúde do município. Muito bem, Campina Grande é uma cidade muito grande mesmo em extensão territorial. Tem aproximadamente metade da população que a capital João Pessoa tem. E aí muitas pessoas hoje, inclusive, estavam rolando vídeos nas redes sociais, WhatsApp, Instagram e tudo mais, de pessoas transitando nas ruas como se nada estivesse acontecendo. Tudo bem que entende-se que tem o desespero das pessoas porque os comércios vão fechar por 5 dias, mas não é para tanto. Não é para tanto. Não tem como apoiar uma coisa dessas. Muitas pessoas fazendo aglomerações, pessoas sem máscara, de acordo com relatos de moradores da cidade, moradores de Campina Grande, relatando que a cidade estava lotada de pessoas indo ao comércio. Então, temos que respeitar a quarentena, mas infelizmente não basta falar. As autoridades, prefeitos, governadores têm que tomar medidas, infelizmente. Infelizmente o povo brasileiro não respeita. E aí tem que fazer algo mais radical, algo mais firme, uma postura contra as pessoas que estão quebrando o isolamento social. E muito bem, pessoal, o Pod News vai trazer a próxima notícia de hoje, que é o seguinte: vamos ver aqui a próxima notícia do Pod News de hoje. O governador de Minnesota, lá nos Estados Unidos, Tim Walz, chamou nesta quinta-feira a ajuda da Guarda Nacional para conter os saques e tumultos em Minneapolis, após 2 dias de protestos que se tornaram violentos em resposta à morte de um homem negro, George Floyd, na segunda-feira, que estava sob custódia da polícia. Os distúrbios começaram depois que, na segunda-feira, a polícia tentou prender Floyd do lado de fora de um supermercado de Minneapolis porque ele era suspeito de ter feito compras com notas falsas. Um espectador gravou a abordagem da polícia,
um policial se ajoelhou no pescoço de Floyd por quase 8 minutos, enquanto ele se queixava de que não conseguia respirar. Ele morreu após este ato covarde. Muito bem, é indignante isso. É de se indignar que ainda exista uma postura dessa. Porque pena de morte, apesar de ser legal nos Estados Unidos, não justifica o que o policial fez. O policial, ele tem a função de trazer a ordem social até as pessoas. Mas o que ele cometeu foi um crime. Um crime. Ele pegou um acusado e simplesmente o executou. Não sei se o motivo era racismo, não sei se o motivo da execução de forma covarde era porque ele trata todos os suspeitos desta maneira agressiva e não sou juiz para tomar conta deste assunto e atrelar a conduta dele a qualquer coisa. Mas é lamentável que em pleno século XXI ainda exista isso. Porque se existe uma justiça, não tem para que executar uma pessoa suspeita. Investiga, faz com que ele pague pelos crimes se for culpado. Agora, se o cara era suspeito e você vai executar, qual o motivo disso, cara? A prisão é justamente um local para dar uma reeducação ao preso, não é para piorar ele não, entendeu? A prisão tem o objetivo de ressocializar o detento. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em tese, a finalidade é essa, de ressocializar pessoas. Agora, se o policial tem algo contra negro, tem algo contra criminoso e vai agir de tal forma brutal, ele está no local errado. Ele está na profissão errada, porque o policial ele não tem autoridade de matar alguém que não ofereceu qualquer tipo de reação. O suspeito não ofereceu qualquer tipo de reação. O vídeo está aí nas redes sociais. Ele não ofereceu qualquer tipo de reação e o policial acabou de uma maneira covarde o executando. Isso não cabe mais atualmente e dá para se entender os protestos, porque existe racismo até no dia de hoje. Até no século XXI, no ano de 2020, existem pessoas com cabeça de anos lá atrás. Infelizmente, o racismo está enraizado na sociedade. E não é só na sociedade brasileira, na sociedade norte-americana, na sociedade inglesa, em vários locais. Infelizmente, as pessoas ainda têm a postura, ainda têm o pensamento de que o negro, pela sua cor de pele, é inferior em algum quesito, o que é simplesmente criminoso pela sua cor de pele, o que é algo totalmente descabível fazer esse julgamento pela cor de pele da pessoa. Muito bem, pessoal. Essa foi a notícia de agora. Vamos passar para a próxima notícia. O Pod News de hoje segue a todo vapor, sem papas na língua. Temos liberdade de expressão ainda nesse país. Muito bem, vamos falar aqui sobre, deixa eu ver aqui o assunto. O ministro Celso de Mello, do STF, enviou na quinta-feira à PGR 3 pedidos apresentados por partidos e políticos de oposição contra o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, do qual
o general Augusto Heleno faz parte. Os pedidos foram apresentados após Heleno ter dito em nota no último dia que a eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, como pediram alguns partidos, pode gerar, abre aspas, consequências imprevisíveis, fecha aspas, para a, abre aspas, estabilidade nacional, fecha aspas. Muito bem, o que podemos dizer disso, não é? Está certíssimo, Celso de Mello. Está certíssimo em enviar, não é? Nesta quinta-feira, 3 pedidos apresentados por partidos e políticos de oposição. O general Augusto Heleno não pode falar o que quer e ficar por isso mesmo. Se esse povo está testando os limites do povo brasileiro, esses militares estão testando os limites da democracia, até onde podem avançar, eles podem tirar o cavalinho da chuva. Podem tirar o cavalinho da chuva porque o Brasil não vai aceitar outra ditadura. Não existe nada de imprevisível, como foi dito antes aqui no Pod News, por mim, o jornalista Williams Júnior. E não retiro nenhuma palavra, porque, general Augusto Heleno, o senhor tem que respeitar a democracia. O senhor não é maior do que ninguém por ocupar esse cargo. Então, se o senhor acha que é simplesmente dizer, ah, não, vai ter consequências imprevisíveis e vai ficar por isso mesmo, não pode ser assim. E isso é inadmissível. Devemos ter uma resposta à altura do que foi falado pelo general Augusto Heleno. Se os militares, se integrantes do governo federal do presidente Jair Bolsonaro querem se aproveitar de maneira suja, de maneira imunda, de uma pandemia na qual estamos vivendo, para instaurar uma censura, podem tirar o cavalinho da chuva. Vocês têm a função, a obrigação de cuidar do país, mas vocês não têm direito de pautar a justiça, muito menos o jornalismo. O que o general Augusto Heleno disse, ele não tem nada que dizer isso. Se o presidente Jair Bolsonaro ocupa um local, ocupa a cadeira presidencial, e ele fala coisas, se ele tem algum problema, ele tem a obrigação de simplesmente mostrar de que não há o que temer. Se o presidente Jair Bolsonaro, como se autoafirma, um homem honesto, um homem contra a corrupção, e um dos seus slogans de campanha era "a farra vai acabar", então ele não tem nada o que temer. Entrega o celular, Jair Bolsonaro. Vai, entrega. Se o senhor ocupa a cadeira presidencial, o senhor tem a obrigação de arcar com as consequências, as responsabilidades que esta posição de chefe de Estado lhe trazem. E se o senhor não aguenta, basta pedir para sair. É muito simples. Agora, incitar uma ditadura, incitar que vai fazer furdunço, que vai fazer balbúrdia no nosso país, isso daí não admitimos não. Não admitimos de jeito nenhum. Censura nunca, nunca. Muito bem, vamos aqui para a próxima notícia do Pod News de hoje, já falando sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, não é? Vamos falar sobre o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que o STF vem interferindo no poder executivo e isso poderia levar a uma insurgência por parte da população. Abre aspas, eles, Forças Armadas, vêm, põem um pano quente
zera um jogo e depois volta o jogo democrático. É simplesmente isso, fecha aspas. O deputado lembrou o golpe militar de 1964, que durou 21 anos e impôs a ditadura no Brasil, com restrição de direitos e perseguição a opositores políticos do governo. Ele disse que a população foi às ruas e que era um período de instabilidade muito grande, indiretamente associando a fase vivida atualmente no país. Muito bem, esse pessoal tem uma fissura por ditadura, não é? Eles se instigam quando o assunto é ditadura. Parece que tudo que eles querem, tudo que tem, todos os recursos que lhes são provenientes, simplesmente são formas, artifícios de promover uma ditadura. Eduardo Bolsonaro, então, se você diz que as Forças Armadas vêm, colocam pano quente e depois volta o jogo democrático, você está admitindo que se as Forças Armadas virem, teremos uma ditadura. De acordo com suas palavras. Não tem como interpretar de outra forma. Colocar panos quentes e depois volta o jogo democrático. Então não vai ter uma democracia vigente no país. É simplesmente disso que você está falando. Eduardo Bolsonaro, se você acha que é assim, vem as Forças Armadas e pronto, está totalmente equivocado. Forças Armadas têm o seu poder, têm sua conduta, têm sua importância. Agora, não é o momento para se aproveitarem de uma pandemia e simplesmente colocarem as Forças Armadas no meio de tudo. Não tem isso de fechar a democracia, depois abre. Fizeram isso em 64. Passaram 21 anos no poder. Então isso não pode acontecer de novo. Se você acha que o Brasil é um brinquedo para você, para seu pai, para sua família, você está totalmente enganado. O Brasil não é brinquedo. O Brasil é um local em que existem pessoas sérias, trabalhadoras, que estão sofrendo nessa pandemia, pessoas que morrem de fome em vários dias. Então, se você acha que é brincadeira toda essa questão de cuidar de um país, e se o seu pai não leva isso a sério, os jornalistas levam isso mais a sério do que vocês. E se brincar, os jornalistas entendem mais de política do que vocês. Vocês sabem se articular, sabem fazer um joguinho, mas o jornalista está aqui para desabafar, para falar todos os erros cometidos pela gestão do seu pai. E outra coisa, você não é presidente da República para falar em Forças Armadas. Você é um simples deputado. Se contente com a sua posição, se mantenha em seu devido lugar e faça algo para ajudar a saúde do país. Não vem com essa de trazer uma nova ditadura não, que não cola não, amigo. O que o Brasil precisa é de saúde, educação. O Brasil precisa de políticas assistencialistas nesse momento. Ditadura só serve para quem está no poder. Então, se vocês acham que através de um populismo barato, um populismo pedindo, incitando as pessoas a pedir intervenção militar, fazer um acampamento com pessoas querendo invadir Congresso, STF, amigo, você está num país errado. O Brasil não vai virar uma Venezuela como você dizia muito antes, não é? Então pronto, que não vire uma Coreia do Norte. Se quer viver em um regime ditatorial, vá para lá, para a Coreia do Norte. Aqui no Brasil não. O Brasil é um país democrático. O Brasil é um país que precisa de ordem e progresso. E não é o que vemos nesse governo.
Vemos corrupção em todos os âmbitos. Vemos o presidente da República interferir na Polícia Federal e investigar opositores, perseguir. Cadê a investigação no governo de Minas Gerais? Cadê? Então não pode simplesmente perseguir adversários políticos. Isso já se aproxima de uma ditadura. Então é muito grave o que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo. É muito grave o que o seu filho, talvez usado como um instrumento de extensão do pensamento do presidente Jair Bolsonaro, não é? É muito grave isso. Então vamos baixar a bolinha, porque o Brasil aqui é democracia. Você fique com as suas ideias para você mesmo. Porque o Brasil não precisa de você, Eduardo Bolsonaro. Nem de Carlos Bolsonaro. Nem de 01, 05, 04, 08, 0... qualquer número. Não precisamos de vocês aqui. Como vocês mesmos dizem. Vão para Cuba. Vão para Venezuela. Vão para Coreia do Norte. Vão lá vocês. Porque aqui as ideias de vocês não são bem-vindas e bem vistas. Sim, e só para salientar que o movimento de Bolsonaro, estranhamente após a operação da Polícia Federal contra o pessoal que é acusado de fake news, que são aliados do presidente, aliados políticos e blogueiros, etc. Então, se esse pessoal agora está sendo investigado, coincidentemente, o movimento de Jair Bolsonaro caiu no Twitter. É uma coincidência ou não, né? Não cabe a mim julgar. Deixo para vocês julgarem isso. Muito bem, pessoal. O Pod News de hoje vai ficando por aqui. Gostei muito de falar com vocês, de me comunicar com vocês. E deixem o like, comentem, compartilhem com todas as pessoas, amigos, familiares, conhecidos e etc. Vamos aqui colocar a voz do povo para fora, desabafar mesmo. O desabafo de um brasileiro é muito importante em tempos de pandemia. Tchau, pessoal. Obrigado por assistirem ao Pod News de hoje.